Começou a colheita de soja no Paraná e o que se vê no campo é a confirmação do que foi previsto pelos técnicos da Secretaria de Agricultura do Estado. O clima realmente não colaborou e os agricultores estão registrando perdas significativas na produtividade. A nossa equipe esteve em 3 áreas aqui na região de Cascavel para acompanhar de perto os números da colheita. Colheitadeiras, caminhão e muito trabalho em meio à lavoura. Esse é o cenário mais comum nessa época do ano nas áreas rurais do Paraná. Na Fazenda Escola do Centro FAG não é diferente. Um time deu início à colheita da soja. Os primeiros resultados mostram que a qualidade do grão pode ser considerada boa, mas a estiagem afetou a produtividade em pelo menos 1/3 do esperado. Nesse caso aqui dessa área, a qualidade do grão está razoável, não tem esse excesso de grãos esverdeados, então ainda está dando uma qualidade satisfatória. O que não está é produzindo como a gente gostaria. Nós estamos colhendo em torno de 1/3 do que nós prevíamos, né? Uma produtividade normal aí que seria 180, 190 sacos por alqueire, normal não, uma produtividade boa, né? Que nós já temos histórico dessa produtividade. Esse ano não temos ainda a média, começamos hoje o trabalho, mas é esperado aí em torno de 70 sacos por alqueire, então é mais ou menos 1/3 do que nós estávamos esperando. O cenário é parecido em todas as propriedades da região de Cascavel. A chuva registrada durante o ciclo da soja chegou de forma isolada. Por isso, a qualidade do grão e a produtividade estão apresentando resultados bastante variados de acordo com o local da lavoura. A região oeste do Paraná é uma das áreas mais afetadas pela estiagem em todo o estado. O resultado disso é a baixa produtividade no campo. Por aqui, os poucos grãos que conseguiram se formar estão leves e pequenos. E isso não é nada positivo para o produtor. Esse é o caso da Paula, engenheira agrônoma que plantou quase 1.000 hectares de soja. Ela iniciou a colheita no dia 10 de janeiro e os números apontam até agora para uma produção média de 40 sacas por hectare. A colheita aqui está 50% a 60% a menos das médias do ano passado, né? A gente está tendo uma quebra bem grande. A falta de chuva não fez com que o soja enchesse o grão corretamente. A gente tem grão mal formado, grão miúdo, grão leve. Então ainda a gente está conseguindo colher alguma coisa, mas as médias estão bem abaixo do esperado. Na propriedade do Ricardo, no distrito de São João do Oeste, a soja passou 40 dias sem uma gota de chuva. Com isso, a planta não se desenvolveu por completo e a média de produtividade deve ficar em 30 sacas por hectare. Choveu bem no início do ciclo, aí na metade do ciclo, onde foi a floração, né, com a formação de bases e grão, ela entrou em um período de seca, que pegou esses 40 dias. Tanto é que a ponteira do soja, você vê que ela não chegou a produzir, né? Ela produziu da metade do pé para baixo e a partir da ponteira, onde seria uma parte que produzia muito bem, ela faltou, né? Faltou a chuva, que daí que faltou encher o grão daí. E daí teve abortamento de vagem e flor. A flor dela secou, né? Não chegou a formar as vagens daí. Não foi só a região oeste do Paraná que sofreu com a seca e o calor intenso. É possível encontrar queda de produtividade em praticamente toda a área plantada de soja no estado, que nesse ano ultrapassou mais de 5 milhões de hectares. O impacto de tudo isso são 8 milhões de toneladas de soja a menos para colher, reduzindo a estimativa de produção de 21 milhões para 12 milhões de toneladas, 35% menos que na última safra. O DERAL divulgou o relatório mensal de estimativa de safra e para compreender melhor esse cenário, eu vou conversar com o Salatiel Turra, que é o chefe do Departamento de Economia Rural do Paraná. Salatiel, seja bem-vindo ao Agrofag. Obrigado, Thiago. Então, Salatiel, nós temos estimativas de perdas bastante significativas para os grãos, em específico a soja, é isso mesmo? Isso, o Departamento de Economia Rural, uma vez por mês, divulga a estimativa de safra. Acontece que nas últimas semanas nós fizemos um acompanhamento bastante preliminar em cima desses dados, principalmente soja, milho e feijão, devido às adversidades climáticas bastante desfavoráveis para o desenvolvimento dessa cultura. Uma forte estiagem, uma
temperatura bastante intensa, que está trazendo um prejuízo bastante significativo. Quando a gente fala de soja, essa cultura ela representa 92% da área plantada de grãos na primeira safra do estado do Paraná. E, nesse sentido, nós podemos destacar que o Paraná tem uma redução em torno de 39% em cima da estimativa inicial. Uma vez que nós esperávamos produzir 21 milhões de toneladas, agora a tendência é de produzir apenas 12 milhões de toneladas, ou seja, uma redução mais de 8 milhões de toneladas. E nós temos uma estimativa já, Salatiel, do rendimento por hectare? Eu gostaria de destacar também, Tiago, que essa média ela é muito específica para cada município. Uma vez que, por exemplo, a região oeste do estado, onde se concentra aí Cascavel, Toledo, teve uma redução muito significativa em termos de produção. O Paraná, de modo geral, teve uma redução de 39% de produção. Mas, por exemplo, se eu analisar o oeste do estado, mais especificamente Cascavel, nós tivemos uma redução em torno de 70% da produção da soja aí no estado, aí na região de Cascavel. Se eu analisar mais os municípios próximos de Toledo, 78% da produção foi perdida. Então, é muito relativo. Se eu analisar o oeste como estudo, 74% eu tenho de perda da soja. Então, essa produtividade ela é muito específica para cada produtor, para cada município e, diferentemente, para cada um desses elos, né? Então, é muito difícil você destacar uma produtividade boa quando você analisa um cenário tão triste nesse momento. E tudo isso significa perdas na economia? Todo mundo perde, o mercado perde? Nós somos um estado bastante dependente em termos de exportação, principalmente quando se fala de soja, né? O nosso principal importador é a China, e uma vez que nós não produzimos essa commodity, diminui nossas divisas, a entrada de recursos internacionais do nosso estado, do nosso país. Então, se a gente fazer um cálculo simples, multiplicar pelos preços que estão hoje, essa redução de produção, quando o estado do Paraná deixa de movimentar na economia em torno de 22, 23 bilhões de reais. Então, é um valor muito significativo, que traz dinâmica para os municípios, traz um desenvolvimento regional para o estado como um todo. Salatiel, agradeço a sua participação aqui no Agrofag. Que agradeço, coloco sempre à disposição do Departamento de Economia Rural. Espero que em outras oportunidades para falar em assuntos mais otimistas e não tão frustrantes nesse momento. Muito obrigado e até mais. Até mais. Bom, e a gente viu que a produção foi realmente afetada, né? E para falarmos mais sobre toda essa situação, recebemos aqui no estúdio o senhor Paulo Orso, que é presidente do Sindicato Rural de Cascavel. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Antoniela, professor. É sempre uma satisfação vir aqui. Falar do agro para nós é uma delícia. E hoje nós vimos aí essas perspectivas levantadas tanto pelo DERAL quanto das informações que nós temos aqui dos produtores da nossa região. É uma situação difícil que nós estamos enfrentando, principalmente causada pela estiagem. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre esse panorama geral que nós temos aqui na nossa região oeste do Paraná. Nós temos uma situação extremamente difícil, Antoniela. O que hoje oficialmente o Estado coloca como praticamente 40% de perda, né? Nós entendemos no campo, pelo que a gente tem visto, uma variação grande. Claro que dependendo da região nós temos uma produtividade um pouco melhor, ou a outra produtividade menores e algumas com uma perda total. Então, dentro dessa estimativa, eu acredito que nós chegamos muito próximos de 50%. Principalmente nós aqui do oeste do Paraná, no entorno de Cascavel, indo para Guaíra, nesse eixo, eu acredito que nós passamos de 70% de quebra. Então ela é extremamente severa e praticamente vai trazer grandes problemas para todos nós, né? Não só o produtor rural, mas toda a economia regional. E por que não dizer o Estado, né? O Estado tem um PIB muito grande no agronegócio. E o agro por inteiro vai ser afetado, porque a mola propulsora dele está realmente muito, vamos dizer, ela está sensibilizada com essa perda total. Deixa eu fazer uma pergunta para o Paulo. Quando se fala nessas perdas, né, a gente pensa muito na cultura da soja. É só a cultura da soja? Não, quem dera se fosse, né, professor? Mas você veja dentro da nossa área de transformação, que é, vamos dizer, por excelência, o nosso DNA aqui no oeste do Paraná,
e por que não dizer oeste e sudoeste, né, porque são os transformadores, mas nós temos a soja, nós temos o milho, nós temos o milho silagem, que daí nós já vamos para a área da pecuária, que esse foi o que vai mais sentir, inclusive, porque não teve a pastagem no inverno pela questão de geadas e seca. Aí, no plantio, não houve a recuperação dessa pastagem. E o início do plantio, prometendo alguma coisa, nós tivemos aí o milho perdendo quase que toda a qualidade na questão da silagem. Então, eu digo que todas as cadeias foram atingidas, todas as cadeias da pecuária, principalmente o leite dentro da carne, né? E todas as da carne, mas até a fruticultura, se você pegar, estufas foram comprometidas, abortamento de flor, morte de planta, infelizmente. Então a soja, o milho e todas, então nós podemos dizer que a agropecuária toda foi atingida, inclusive com a falta de água para os animais. Com certeza. Correto. E a gente trouxe essa questão, inclusive vimos na reportagem, né, a soja, a gente tem ela enquanto destaque aqui na nossa região. Sim. Citamos os outros exemplos também dos produtores que estão sofrendo. São 8 milhões de toneladas aí perdidas em todo o nosso estado, né? Aqui na região oeste, Paulo, gostaria que você traçasse esse panorama também. As perdas foram acima de 70% aqui também, né? Os produtores têm relatado isso para o sindicato. Sim. E isso não só relatado para o sindicato, mas todas as entidades que trabalham dentro disso, mesmo os peritos que hoje estão fazendo dentro das vistorias, né, nas lavouras atingidas. Nós temos lavouras que foram colhidas, vamos dizer, de até 10, 8 sacas por alqueire. Isso quer dizer 4 sacas por hectare. Praticamente não deveria nem colher, porque não vai pagar quase que a colheita, né? Assim como nós temos áreas que foram privilegiadas com uma chuva, porque as chuvas foram muito irregulares. Então, vamos dizer, alguém que pegou uma chuva numa propriedade dessa ou numa região, nós podemos chegar a 70, 80, quem sabe alguns colhendo até 100. Mas a grande maioria, com 70% de perca, aqui nós temos no município de Cascavel. Se nós formos para esse eixo que eu falei, muitas propriedades gradearam, eliminaram ou dissecaram soja, esperando a nova chuva, na esperança da segunda safra, que é o milho, que nós paranaenses somos dependentes por excelência. A grande maioria, nós produzimos soja no verão e o milho no inverno. Essas duas contemplam praticamente 60% das cadeias de carne, que são a nossa, vamos dizer, quando você faz a conversão, é milho, soja e alguns outros ingredientes. E eu tenho uma pergunta agora que eu gostaria de fazer para o senhor, é o seguinte: em relação ao seguro agrícola, qual vai ser o impacto? Porque pode onerar mais, né? Se é uma região que está sujeita a uns eventos desses aí, de seca, né? Ou temperaturas mais altas, acredita em algum impacto, algum custo maior no seguro agrícola? Professor, nós podemos fazer isso em três raciocínios, 3 pensamentos. Tá? O primeiro, o seguro está estabelecido nesse ano pelo crédito rural ou pelo próprio governo. O programa apresentado pelo governo da pecuária e da agricultura, ele contempla 1.3 bilhão que vai a subvenção no seguro agrícola. Esse é o que estava previsto e é o que está definido com certeza, que é o que nós tínhamos disponível. Correto. Primeiro, atende tudo? Não atende toda a nossa... Na verdade, nós pedimos mais de 1.3 milhão e veio quase que 1.2 milhão por parte do Ministério da Agricultura, que está definido. Isso não vai contemplar todos. E o Paraná é o estado que mais usa o seguro. É onde nós temos a maior parte das lavouras asseguradas do Brasil. E isso não passa de 20%. Das lavouras. Então o senhor veja o impacto que isso vai dar. O que é que ele vai impactar realmente? Hoje nós já estamos sentindo no campo que nesta safra, na segunda safra de milho, nós já estamos tendo restrição por parte das seguradoras, que elas praticamente estão dizendo assim: olha, nós já atendemos tudo o que podíamos e agora estão aguardando um novo estudo para ver o quanto vai ser contemplado. Isso traz um impacto muito grande para a economia, porque o que acontece? Nós precisamos daí de atitudes emergenciais. Se nós tivéssemos uma condição de seguro para todos nós, porque hoje está sendo atendido Antoniela, eu e o senhor não.
dentro da proporcionalidade. Mas se nós tivéssemos os 3, nós não precisaríamos de auxílio emergencial. Nós, com o seguro, nós estaríamos praticamente honrando nossos compromissos. Este ano não está acontecendo isso, justamente pelo grande impacto do não seguro, que é, através da subvenção federal e estadual, ela traria, vamos dizer assim, uma tranquilidade. O produtor faria, com certeza, muito, né? O Estado estaria contribuindo, porque 70% do PIB dele é agropecuário, e a União não precisaria estar salvando ninguém, porque o próprio seguro, se fosse robusto e sustentável, ele por si só faria isso, parte do problema. O grande impacto são aqueles que não têm o seguro. Esse sim não vai honrar seus compromissos, não tem nem como honrar, infelizmente. Por isso, que foram esses decretos de emergência, que é para pelo menos nós conseguirmos fazer alguma negociação. Além disso, nós tivemos a vinda da ministra Tereza Cristina e de toda a sua equipe, né, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento por aqui, e os órgãos aqui se juntaram, se uniram para que fizessem essa série de pedidos ao governo federal para que medidas fossem tomadas emergencialmente realmente. A ministra vindo para cá, o senhor acredita que essas medidas vão ser tomadas daqui para frente? Quais são as perspectivas daqui para frente também? E o que os produtores podem esperar a partir daí? Olha, se nós pensarmos em termos de Brasil, nós estamos passando, não é Brasil, é mundo, né? Nós estamos passando por um setor econômico bastante, vamos dizer, fragilizado, com toda a pandemia que aconteceu. Isso fragilizou todos nós, a União inteira. O governo federal, da mesma forma, também está fragilizado, assim como nós hoje pedindo. A vinda da ministra me mostra claramente duas questões. Primeiro, a valorização da agropecuária, que hoje está sendo vista de uma forma diferente por aqueles que deveriam realmente nos ver diferente, positivo, né? De forma positiva. Então eu vejo por parte do governo federal, do Ministério da Agricultura, aí esse reconhecimento do setor produtivo como muito importante. Ele é um setor produtivo importante para o país, não só para o estado do Paraná, como para o Brasil inteiro. Ele é agro. Veja a balança comercial, professor. 105 milhões, 65 é agropecuária. Cara, é impressionante. Nós sustentamos esse país. Impressionante. Então, isso demonstrou, a vinda dela demonstra isso. Primeiro, os estados mais afetados são os 3 estados do Sul. O que ela veio? Ela foi no Rio Grande do Sul, foi em Santa Catarina, em Chapecó e veio no Paraná, em especial para Cascavel. Nós tivemos a felicidade de mostrar para ela, e ela é bastante sensibilizada pelo que ela viu, né? Ela foi a campo, ela viu essa diversificação, diversidade de produtividade ou de lavouras, onde a gente estava vendo milho para silagem, nós vimos milho para grão, ela viu soja na nossa região e viu o potencial da quebra que nós estamos vivenciando hoje. Eu vou fazer uma pergunta então. E dentro dessa liderança, com toda essa equipe que chegou aí, quais foram as propostas que vocês colocaram para ela que seria mais viável para a nossa região? Eu acho que isso é importante, que a agricultura quer saber agora aqui, né? Sim, exato. E é o que todo mundo está pedindo, né? Dizendo assim, tá, e o que é que vem? O que vai acontecer conosco? Como que nós podemos fazer? A própria, vamos dizer assim, você tem o fornecedor teu, que é da iniciativa privada, e tem a parte de cooperativas e você tem a parte oficial, vamos dizer, os institutos de crédito oficiais. Correto. Eles 3 são credores, né, do produtor. E eles também estão pensando e pedindo, pô, e agora? O que vem ou não vem? Vem. Eu acredito que vem assim. Nós tenhamos aí, em função dos decretos que foram feitos, nós temos os municípios decretando situação de emergência, o estado do Paraná decretou, e naquele dia que ela veio aqui, o secretário de Agricultura oficializou que estava no Diário Oficial, né? E ela vendo em loco tudo o que aconteceu, então praticamente nós temos os 3 estados, a União, o Estado e o município, contemplado com isso. Isso vai fazer com que nós tenhamos aí. O que nós pedimos? Primeiro, que realmente nos desse condição como produtor de nós pagarmos a nossa conta quando nós conseguirmos pagar. Então o que nós precisamos? Que seja prorrogado os vencimentos, sejam eles na iniciativa privada, no setor cooperativo, ou seja, na instituição bancária, que são os financiadores.
que ela seja prorrogado o prazo e que ela seja parcelado no mínimo em 3 vezes. Por quê? A cada safra que eu perdo, né, na perda que a gente faz, nós levamos no mínimo de 3 a 5 para recuperá-la. Então nós precisamos de 3 para pagar o custo. Né? Então, e essa prorrogação tem que ser estendido realmente. Claro. E que você não tenha a tua capacidade de pagamento, porque o Paulo, ele buscou dentro da iniciativa privada ou oficial, eu fui lá e peguei a minha capacidade de pagamento, eu peguei e fiz a minha lavoura, né? O meu investimento a céu aberto, tá? E dentro disso nem tudo assegurado, que é a representação que nós temos aí. Então é isso que fragilizou. Eu não tenho como pagar porque não estou colhendo, né, que é o que nós estamos acontecendo. E aí como que vai acontecer para eu honrar meus compromissos? Então eu tenho que ter, alguns vão ter que ter linhas de crédito, foi o outro pedido que nós pedimos, para aqueles que não têm o seguro. Linhas de crédito para que ele consiga, porque nós temos do problema existente à próxima safra 12 meses. Qual é o profissional que leva de 6 meses no mínimo para receber seu salário? Produtor rural. E esse ano nós vamos levar 12 meses. Então, como que eu vou sustentar minha família? Como que eu vou sustentar o meu empreendimento? Como que eu vou fazer dentro da minha propriedade para pagar os funcionários? Então, eu tenho que ter alguma coisa de uma forma que não seja fragilizado a minha capacidade de pagamento. Senão eu fico engessado, eu perco tudo isso. Essa série de medidas, elas com certeza vão fazer toda a diferença nesse momento, aqui para a nossa região, eu acredito, né, professor? E vai beneficiar, inclusive, as pessoas que estão mais sofrendo, que realmente são as famílias aqui da nossa região. Então, por isso eu te agradeço, Paulo, por todas esses seus detalhes que você trouxe para nós aqui, essas medidas que foram tomadas pelos sindicatos, pelas empresas que se reuniram para fazer esses pedidos, né, professor? E agradeço a sua vinda aqui conosco no programa também. Nós que agradecemos a oportunidade, né? E realmente é uma forma que a imprensa, vocês têm um alcance muito grande e para nós é muito bom, para que a opinião pública, o setor urbano, conheça as fragilidades que nós temos, porque o pessoal vê só, o produtor vai encher o bolso de dinheiro hoje. Não é bem assim. Nós temos um custo efetivo e essa é a diferença. Então, a oportunidade que vocês dão para que a gente possa vir e realmente falar, nós não estamos inventando nem mentindo, nós estamos trazendo a realidade. E isso é muito bom quando vocês mostram isso para todos. Com certeza. Eu então agradeço a oportunidade e um grande abraço a todos.